Fala pessoal, tudo bem? Primeiro, bem-vindo à Convex Research e ao Visa Ações. Eu estou muito feliz com a presença de vocês e aqui é muito além de um relatório de recomendações. Diz respeito a vocês entenderem as forças que movem os mercados, entender o que é a valoração, indicadores antecedentes econômicos, de sentimento, ação dos preços, enfim, formar investidores consistentes de médio prazo para atravessar os grandes ciclos de mercado, ou seja, independente se trata de um grande ciclo de alta ou um grande ciclo de baixa, você se expõe da forma correta e o mais importante, com o mindset em dia, porque nos grandes momentos de transição, quando você tem uma grande transição de um grande mercado de alta para um grande mercado de baixa, você tem que ter um mindset muito em dia, porque o mercado vai sempre te fazer duvidar do óbvio. Da mesma forma, quando você tem um grande mercado de baixa, numa transição para um grande mercado de alta, também precisa, se a gente for voltar no tempo rapidamente, até mais próximo, lá meados de 2015, 2016, quando eu publicamente fiz questão de alertar que estava vindo um grande mercado de alta, quem não tinha o mindset em dia e as ferramentas adequadas, deixou passar uma grande oportunidade, porque estava lá com pessimismo, medo. E eu fiz questão de colocar este treinamento em relação ao Visa para explicar a origem do Visa, como ele funciona, como é a melhor forma de utilizá-lo, para colocar todo mundo na mesma página. Então, vamos voltar aqui no tempo. Qual que é a origem do modelo Visa? O modelo Visa, ele nasceu aí, olha, coloca aí na tela aí, Gutão, neste quarto aí, olha só, essa é a minha primeira mesa de operações, quando eu tinha 17 anos, estava me recuperando ainda das minhas perdas que eu tive quando eu comprei a minha primeira ação, que chamava Ferro Ligas. Eu achava, fiz a leitura do cenário, que siderurgia ia melhorar e que a ação estava barata porque ela custava centavos. Eu achava que eu era esperto porque eu já estava acompanhando o mercado há muitos anos. Eu comecei anotando cotações para o meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. Então eu fui lá e falei, nossa, já fiz uma leitura correta do cenário, custa centavos e eu vou ficar rico aí, eu vou dobrar esse dinheiro do meu bar mitzvah, né? Bar mitzvah é a maioridade judaica, porque eu sou malandro, né? Então, e aí o que acontece o quê? Perdi todo o meu dinheiro, depois a empresa fechou o capital, foi para 1 centavo, fui literalmente liquidado. Depois eu fui juntando dinheiro novamente, aí com 17 anos eu comecei a operar mercado internacional, derivativos, nessa mesa que eu mostrei a imagem para vocês. Mas eu tinha uma dor, né, de como saber me expor da forma correta aos grandes ciclos de mercado e evitar mais uma vez a ruína. E então eu comecei a pesquisar todo tipo de assunto que vocês possam imaginar, ler grandes autores, conversar mais também com meu avô, que é a primeira geração de investidores na família, com meu pai, procurei mentores e fui desenvolvendo este método que vocês vão ter acesso aí todas as semanas aos principais insights, a nossa carteira recomendada. Então foi se desenvolvendo ao longo de décadas. Depois também fui operar mercado de commodities, enfim, fui ampliando para todas as classes de ativo. Mas o embrião do Visa já era uma forma que os grandes investidores e principalmente aí de grandes gestores que operam em diversas classes de ativo com especialização em mercados acionários, eles tinham uma forma de olhar o mercado que não era limitada a um indicador isoladamente ou alguma escola de pensamento. Pelo contrário, essa escola do Visa mostra que você tem que ouvir a própria expressão do mercado, a própria expressão da economia. Então você não precisa achar nada e você não precisa prever nada. É um método não preditivo, ou seja, a gente identifica os sinais que aí aparecem em diferentes escalas de tempo. A gente já vai ver daqui a pouquinho isso. Então, sinais de longo prazo quer dizer alguma coisa. Sinais de médio prazo, sinais de curto prazo, sinais de curtíssimo prazo. Quando as escalas de tempo dos sinais se alinham,
você tem sinalizações muito fortes e o nascimento de grandes ciclos. Pode ser de alta ou pode ser de baixa. Então, qual que é a dor que o Visa ele resolve? Simplesmente você conseguir extrair a própria expressão do mercado, da economia, você se vê livre dos ruídos do dia a dia e aquela necessidade de ter que acompanhar todo o noticiário, ter que ler milhares de análises que são feitas e que as pessoas mudam de opinião muito rápido, parecendo até uma biruta de aeroporto. Tira a sua ansiedade também em relação ao mercado, você não perde nenhuma noite de sono e você enxerga de uma forma cristalina aquilo que o mercado e a economia estão sinalizando e você vai ajustando a sua exposição a isso. E quais são estes sinais? Olha só, a gente olha o mercado por 4 óticas diferentes e cada uma tem a sua importância dentro do tempo e determinadas características. A gente vai ver nos módulos a seguir detalhadamente cada uma destas camadas, né? A primeira camada, que é a informação que a gente quer obter, o sinal de longo prazo, é a da valoração. Nela, no modelo Visa, a gente olha mais de 20 métricas de valoração para ver se o mercado acionário daquele determinado país, utilizando aquele determinado índice, estão muito caras, muito baratas. Como é que tá? Porque a gente quer sempre olhar os extremos, né? Estão muito acima do que deveriam valer ou muito abaixo do que deveriam valer. Lembrando que os grandes investidores de longuíssimo prazo, justamente eles querem pegar esse momento de aproveitar boas empresas sendo precificadas muito abaixo do que elas deveriam valer. E da mesma forma, eles querem vender e sair de empresas que estão exageradamente muito acima do que deveriam estar valendo naquele momento de acordo com os seus fundamentos. A camada da valoração é um sinal de longo prazo, ou seja, a informação que a gente extrai ali diz respeito a: será que a partir deste ponto, se comprarmos, né, ações e segurarmos pelos próximos 10 anos, como é que vai ser a nossa performance? Tende a ser muito boa, muito ruim? Quando o mercado está com uma valoração muito excessiva, ou seja, as empresas cotadas em bolsa estão muito caras perante aos seus fundamentos, se você for adotar uma postura de buy and hold, a sua performance nos próximos 10 anos tende a ser muito ruim, porque tem um mercado urso, um mercado de baixa aí no meio do caminho. Mas, por outro lado, se você compra ações quando a valoração lá está muito lá abaixo, na bacia das almas, como por exemplo no Brasil recente aconteceu em meados de 2015, começo de 2016, ou nos Estados Unidos pós-crise de 2008, você vai comprar as ações muito abaixo que deveriam valer. Então, se você segurar aí por muitos anos, você tende a ter uma performance muito favorável, porque estão sendo negociados com muito desconto, tem muita margem de segurança. O outro sinal, que também é muito importante, que a gente vai ver em detalhes, está na camada dos indicadores antecedentes macroeconômicos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente quer ver a saúde da economia daquele determinado país, como é que está o ambiente daquele país para negócios, para geração de lucros por parte das empresas. Então, em economia, você tem 3 tipos de indicadores econômicos. Você tem aqueles chamados coincidentes. São indicadores que eles não te dão nenhuma vantagem perante, né, ao futuro, no sentido de que eles andam de acordo com os índices econômicos que vão sendo divulgados. Você tem aqueles que são atrasados, que eles andam após o próprio ciclo econômico. E tem os chamados antecedentes, que eles antecipam o ritmo da economia. E não é porque há uma bola de cristal envolvida ou algum tipo de previsão. Porque você tem indicadores como o PIB, o Produto Interno Bruto, como a inflação, que quando eles são divulgados, eles demoram muito tempo para serem apurados e são divulgados de forma atrasada. Então, quando essa informação vem à tona, quando essa informação chega na mídia para os analistas, ela já não tem muito valor, porque a economia pode já estar se movendo
para outra direção. Já os indicadores antecedentes, eles procuram antecipar e trabalham com outro tipo de frequência. Por exemplo, o PIB demora meses para ser divulgado. Se você acompanhar o ritmo da economia numa frequência semanal, ou com indicadores que te permitem acompanhar o pulso da economia, a saúde da economia numa frequência mensal, você já vai saber o que está acontecendo muito antes de outros indicadores serem divulgados. Por exemplo, um exemplo de indicador antecedente bem óbvio. Por exemplo, olhar, no caso, o volume de papelão ondulado, ou seja, quando começa a subir muito, quer dizer que está vendendo muito papel ondulado para embalagens, tende a mostrar, né, que você está tendo aí uma movimentação na economia. Como, por exemplo, outro indicador antecedente que muita gente utiliza para a economia chinesa, que você tem uma série de problemas na divulgação dos dados, que é o consumo de eletricidade, por exemplo, de energia elétrica. Outro tipo de indicador antecedente, por exemplo, o mercado imobiliário, o número de casas, de permissões de casas que estão sendo pedidas naquele momento. Se estiver muito, aumentando muito, mostra, opa, lá na frente pode surgir mais casas. Renda dos arquitetos, que é um indicador antecedente, principalmente para o setor imobiliário comercial e industrial lá nos Estados Unidos. Quando aumenta muito, você tem lá uma série de projetos que estão para sair do papel, então você consegue visualizar uma tendência favorável muito antes desses dados efetivamente ocorrerem e serem divulgados. Então você tem uma série de indicadores antecedentes que eles andam à frente, né, do próprio ritmo, né, dos dados da economia que estão sendo divulgados. Então você vê, olha, opa, o indicador antecedente já vem caindo, né? Então quer dizer que lá daqui a alguns meses a economia pode começar a sofrer uma desaceleração ou mesmo entrar em recessão. Qual que é o pulo do gato dos indicadores antecedentes econômicos? Aí você vê a capacidade que eles têm de antecipar, que é o chamado lead time. O lead time é isso, é a capacidade que ele tem de antecipar o dado efetivo da economia, o ritmo da economia que vai ser divulgado. Então, vai antecipar em 3 meses, 6 meses, por exemplo, pegar as encomendas da indústria, né? Você vê os new orders, né? Você vê as novas ordens que estão sendo encomendadas na indústria, como é que está o nível de estoque, você começa a antecipar o ritmo da produção industrial. Enfim, você tem aí centenas de indicadores econômicos, mas você faz um grande filtro e aí você vai chegando naqueles que são os melhores para antecipar, que tem o maior lead time. E outro pulo do gato que pouca gente fala. O índice de ações, o próprio índice acionário, os investidores eles negociam com uma expectativa dos lucros da empresa, expectativa em relação à economia. Então, o próprio índice de ações é um indicador antecedente. Então, eu pergunto para vocês, adianta eu olhar um indicador antecedente que tem o poder de antecipação de 3 meses, se o índice de ações também antecipa 3 meses? Não. Eu tenho que utilizar indicadores antecedentes com um poder de antecipação, um lead time muito maior do que o próprio índice de ações, se no caso eu estou fazendo o quê? Gerenciando a minha exposição aos mercados acionários. E esse erro é muito comum. E aqui, no Visa Ações, ao longo aí das semanas, a gente vai bater nessa tecla e vai mostrar para vocês quanta bobagem que é cometida. Sai um dado do PIB, começam a analisar como se fosse o futuro, só que isso já é retrovisor. Inflação, a mesma coisa. Tem um índice que era muito interessante quando ele foi lançado, chama Surprise Index, o índice da surpresa, que pega a estimativa dos analistas e compara com os dados efetivos que são divulgados. Por muito tempo tinha um lead time, um poder de antecipação fabuloso, mas aí caiu em desuso, né? Todo mundo começou a olhar e perdeu a eficácia. E a própria Bloomberg tirou do terminal, né? Botou no terminal trancado, ou seja, antigamente era um dado aberto, eles até fecharam para tentar melhorar isso e não teve jeito. E esse indicador ele continua sendo utilizado como um antecedente, sendo que o poder dele de lead time, de antecipação, é muito pequeno. Então é uma perda de tempo você ficar olhando ele em relação ao índice de ações. Outra informação importante, nunca, jamais utilize um indicador isoladamente. Todos esses indicadores tiveram seus momentos de glória, momentos que eles não foram tão bem. Então, se você utilizar uma série deles e ver, a maioria ou a grande maioria está apontando para aquela sinalização, o denominador comum das sinalizações
é esse, ou melhor ainda, como nós fizemos aqui na Convex, né, e que eu já fazia há muito tempo. Eu tenho os meus próprios indicadores antecedentes compostos, ou seja, eu pego vários indicadores que eu mesmo calculo e formo o meu próprio indicador antecedente, que é uma forma que ninguém tem. Então, ninguém não tem o risco de acontecer o que aconteceu, por exemplo, com esse indicador, que foi uma ideia muito boa do Citibank, que é o Surprise Index, né? Mas aí caiu em desuso. Os sinais que vêm dessa camada dos indicadores antecedentes econômicos são de médio prazo. Então eles lastreiam os fundamentos da tendência. Então a gente vai ver que a importância deles é que se esses indicadores estão em uma boa forma e os mercados caem, opa, janela de oportunidade, porque o preço está caindo, mas os fundamentos estão preservados. Então é para comprar. Por outro lado, quando você tem uma situação que esses indicadores antecedentes, sinais de médio prazo, eles se deterioram de forma persistente e os preços estão subindo, opa, os preços estão subindo, mas sem a chancela dos fundamentos por trás, ou seja, é um momento para ir colecionando a chamada opcionalidade, ou seja, aumentar o percentual dos recursos em caixa, então você ficar mais defensivo. Tem a terceira camada, que é a camada do sentimento. Nela a gente quer ver os humores dos participantes do mercado e de todo o ecossistema. Os grandes topos se formam em meio à complacência e à euforia, ou seja, as pessoas ficam muito eufóricas ali nos momentos dos grandes topos antes de começar uma grande queda. Da mesma forma, os grandes fundos, eles são formados em meio ao pânico, ao excesso de pessimismo. E tem uma coisa interessante que é uma pergunta que pode ser respondida por um livro que já está atravessando o tempo, que é chamado A Arte do Pensamento Contrário, The Art of Contrarian Thinking, que é um livro de 1954, e ele diz o seguinte: a manada está sempre errada? Não. Na maior parte do tempo, a maioria das pessoas vai estar com o humor calibrado de acordo com a grande tendência. Então, grandes tendências de alta, normal você ter momentos de muito otimismo. Da mesma forma que grandes tendências de baixa, é normal você ter pessimismo e até alguns momentos de pânico. Porém, quando que a manada estará errada? A manada estará errada nas grandes reversões, nos momentos de transição de grandes mercados de alta para baixa e de baixa para alta. Aí que mora o perigo, porque é muito comum você observar as pessoas extremamente eufóricas e lá no topo como é que vai estar a característica, e a gente vai chegar aí na última camada, e lembrando que nos próximos módulos a gente vai ver detalhadamente como funciona cada uma delas. Você tem, por exemplo, num grande topo de um mercado de alta, o sinal da valoração já te mostra, as ações estão muito caras, muito acima do que deveriam valer. Você olha a camada de médio prazo dos indicadores antecedentes econômicos, você vê que eles estão se deteriorando, ou seja, o ambiente econômico está em deterioração, está perdendo os fundamentos. Você olha o sentimento, só que as pessoas estão ignorando isso, elas estão míopes, por quê? Porque elas estão complacentes, elas estão eufóricas. E aí, por último, a última camada que dá sinais de curtíssimo prazo, a chamada ação dos preços. Nesta camada, a gente quer ver aonde está o posicionamento dos grandes players do mercado, que movem os mercados, se eles estão, onde está aparecendo convicção na compra, aonde está aparecendo convicção na venda, aonde se formam os verdadeiros suportes e resistências. A gente quer ver sinais de fraqueza através da análise, da seletividade. O que é isso? Será, por exemplo, um topo, olha só como é a característica. O índice de ações vai fazendo nova máxima, só que aí você começa a olhar várias empresas, as ações de várias empresas, e elas falham em fazer nova máxima e, pelo contrário, começam a patinar e até cair. Na média, o índice está fazendo novas máximas, mas deixou de ser acompanhado por uma série de empresas. Isso é um sinal de esgotamento, isso é um sinal de alerta. Da mesma forma, quando o mercado vem caindo, fazendo novas mínimas, todo mundo caindo, as ações de todas as empresas caindo. De repente,
Nem todas as ações de empresas fazem nova mínima. Elas começam a ficar de lado e até se recuperar. Opa, está se esgotando essa tendência de baixa. Então, você começa a alinhar esses sinais, que é um dos axiomas importantes para você utilizar em conjunto a camada de sentimento e a ação dos preços, que é quando o sentimento predominante diverge dos fundamentos e diverge também da ação dos preços. Então, por exemplo, mercado eufórico, e aí você olha lá a ação dos preços, o mercado se arrastando com a língua de fora, mal consegue fazer, né, grandes movimentos. Alta seletividade, a maioria das empresas já está até em queda. Começa a aparecer convicção na venda, que a gente vai ver no módulo de ação dos preços, como é que isso funciona. Opa! Você começa a ter sinais de alerta. Então, com base nos sinais que vão aparecendo de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo e curtíssimo prazo, você vai ajustando a sua exposição aos mercados. Então, esquece esse mundo binário, certo ou errado, alta ou baixa, estou totalmente dentro, totalmente fora. Não, você vai ajustando conforme os sinais vão aparecendo e fazendo o seu movimento gradual ao longo do tempo. Porque quando as camadas estiverem alinhadas, você já vai estar praticamente ajustado para o que vem por aí. Lembrando que a gente sempre ajusta a nossa exposição ex ante, ou seja, antes. Não adianta o mercado te dar um susto, depois você fala, ai, dá para fazer alguma coisa, o que eu faço agora? Não, você tem que ser como a natureza. A natureza se prepara para aquilo que ainda não aconteceu, ela não espera acontecer para ver. E no método, né, do Visações, a gente nunca abre mão de uma coisa chamada opcionalidade. Mesmo nos momentos que o portfólio fica mais agressivo, a gente sempre tem uma pequena parcela de recursos em caixa. Por quê? Porque a gente está fazendo essa modelagem de eventos extremos através desse método não preditivo, que identifica sinais do mercado, que permite a gente se ajustar à nossa exposição, porém, a eventos que, por definição, estarão sempre fora do radar. Ou seja, são impossíveis de serem antecipados, impossíveis de serem previstos, mas que têm consequências devastadoras. O grande mestre Nassim Taleb cunhou de cisne negro, né? O Black Swan. Para isso, a gente tem a nossa parcela de opcionalidade ali justamente para caso ele ocorra, vai garantir a nossa sobrevivência e mais. Nós vamos nos beneficiar disso. Então, o Visa ele serve para qualquer tipo de etapa de ciclo do mercado. Pode ser um grande ciclo de alta, pode ser um grande ciclo de baixa e o mais importante, para as grandes transições, que é aí que a maioria é enganada. Por exemplo, mais recentemente, entre 2007 e 2008, os indicadores antecedentes econômicos se deteriorando, mercado muito caro, complacência e euforia, ação dos preços, mercado meio com a língua de fora ali, estava meio estranho. E mesmo assim as pessoas míopes se recusavam, né, a tomar uma atitude mais defensiva, se recusavam a enxergar a realidade, o mercado fazia elas duvidarem do óbvio e aí elas ficaram para a história. O primeiro grande mercado de baixa que eu passei e utilizando essa abordagem foi lá no estouro da bolha da internet em 2000, quando eu tinha 19 anos. Lá, a narrativa e a conversa era que os Estados Unidos eles tinham superado a teoria dos ciclos, que nunca mais ocorreria nenhuma recessão no mercado. A internet, na época, era uma maravilha, as empresas não precisavam dar lucro, podia ficar 50 anos sem dar lucro, o que importava era o número de visitantes no site, enfim, uma série de coisas e narrativas acontecendo, mas você via que a economia norte-americana já vinha mal, valoração no maior patamar da história, alinharam as camadas e aí veio o grande mercado de baixa que durou de 2000 até 2009. É um grande erro as pessoas não enxergarem que um grande mercado de baixa ele tem 3 etapas, né? Ele tem uma primeira perna de baixa que dura anos, tem uma perna de recuperação que é aproveitável e dura também alguns anos e engana muita gente achando que começou um novo bull market, um novo grande mercado de baixa, e depois vem uma derradeira onda final devastadora, que foi essa aí. No caso de 2000, foi isso, de 2000 a 2003, uma baixa, 2003, 2007, alta, e aí a crise de 2008, que foi
extremamente devastadora. Outro ponto importante é que se você voltar no tempo, lá para anos 30 ou até na crise de 29, o que poucas pessoas falam é que se você olhasse os indicadores antecedentes daquela época, eles começaram a se deteriorar 6 meses antes do mercado fazer o pico lá em outubro de 29 e começar a Grande Depressão. Ou seja, se você se permite a ouvir os sinais que o mercado e a economia emitem, você vai ajustar sua exposição e não vai ser surpreendido, mas a maioria acaba ignorando. Eu gosto muito de um trecho do livro Da Arte da Guerra, do Sun Tzu, que fala: não basta ter um bom ouvido para ouvir o som do trovão. Não basta ter um bom ouvido para ouvir o som do trovão. O que quer dizer isso? Quer dizer que como você tem uma diferença de velocidade da luz para do som, mesmo se você for surdo e ver lá o relâmpago se desenhando, você sabe que está vindo alguma coisa. Então, tenha foco nos sinais. E é justamente isso que a gente está implementando agora com esse projeto. E vamos trabalhar duramente todas as semanas com muito conteúdo. A gente tem o nosso relatório semanal toda quarta-feira com todos os insights que o Modelo Visa extraiu. Temos o nosso podcast segunda-feira. Vamos ter uma série de lives também ao longo do tempo. Temos nossos grupos para debate, tirar dúvida. Tem também um canal que eu posto os meus insights ao longo do dia e aí nesse grupo só eu posto para que não fique perdido nas conversas e vocês tenham essa facilidade. Então são 2 grupos, um para facilitar o debate, outro que eu vou postando os insights. Enfim, toda uma formação de investidores consistentes, de mindset dentro desses, arcabouço para você não perder nenhuma noite de sono, saber identificar aquilo que realmente importa e não ficar preso a recomendações vazias. Pelo contrário, aqui a gente vai filtrar todos os ruídos e identificar os sinais que é aquilo que realmente importa.